Dia, feriadão, quinta-feira, e hoje nós vamos falar de ciência e espiritualidade, porque essa questão sempre gera dúvidas, sempre gera um impasse. Será que ciência e religião e espiritualidade dialogam ou não? Então hoje eu quero trazer para vocês uma conversa um pouco mais profunda sobre esse tema, para ver se nós conseguimos jogar uma luz. Não vou nem dizer definitivo, porque nada é definitivo, né? Tudo muda o tempo todo. Mas pelo menos uma perspectiva mais palpável nesse assunto, para que isso não seja sempre esse obstáculo que muitas vezes acaba sendo, pois as pessoas querem desenvolver a sua espiritualidade, sentem essa necessidade nos dias de hoje, porque realmente nunca precisamos tanto quanto precisamos nos dias de hoje nos conectar à espiritualidade. E fica, né, essa coisa mal resolvida. Parece que quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos negando a ciência. Então, vamos tentar iluminar um pouco esse tema, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, coloquem as dúvidas de vocês. Quem está assistindo no YouTube, curta, compartilhe, comente, porque a participação de vocês é fundamental. Quem está no Instagram, clica aí no aviãozinho, manda essa live para 10 amigos aleatórios, porque a gente não tem mais tempo a perder, vocês concordam? E hoje tudo leva para o despertar, para a expansão de consciência. Só que tem pessoas, claro, que fecham os olhos para isso, mas tá tudo muito aberto. A própria ciência hoje, que é uma coisa que nós do Ocidente valorizamos tanto, vocês vejam que bênção. A própria ciência, ela abre esse caminho para o autoconhecimento, para a espiritualidade, mas nós precisamos entender como é que isso funciona para não parecer balela, não parecer misticismo, né? Então, eu pretendo trazer um pouco de esclarecimento nesse tema, tá? E coloquem as dúvidas aí. Então, eu queria... Bom, primeiro também, e segundo, né? Porque o primeiro já foi... eu queria também dar as boas-vindas para quem está chegando, porque toda semana tem gente nova. Então, quem não me conhece, eu sou Eliane Xavier, eu fiz mestrado em física na área de física quântica na Federal do Paraná, sou formada em física e me especializei no mestrado na área de física quântica. E terminando o mestrado, eu fui praticar meditação pelo motivo que todo mundo procura, que é aliviar a ansiedade, aliviar o estresse. E acabei me deparando com a prática budista, que é uma coisa que eu nunca havia planejado. Algumas pessoas se aproximam dessas filosofias orientais por curiosidade mesmo, porque já ouviram falar, acharam interessante. No meu caso, não. No meu caso, eu meio que caí de paraquedas ali. Eu fui procurar meditação. Eu nem sabia que tinha estudo dos ensinamentos junto com a meditação. E como eu já disse também em encontros anteriores, o que me conectou profundamente com meu mestre, que é o Lama Padmasambhava, não foi nem a beleza do ensinamento budista, que realmente é lindíssima, mas foi o amor e a compaixão que eu senti emanar dele. Então, estar na presença de um mestre espiritual é realmente algo muito especial, que vocês não deveriam perder essa oportunidade. Quando vocês souberem de algum grande mestre, seja de que tradição for, porque o que eles emanam de amor, de compaixão, é algo que nos toca, nos vibra. Nós acabamos entrando na vibração deles e é algo muito envolvente, muito cativante.
Então, na verdade, eu entrei para a prática budista por amor, pelo amor que eu senti emanar do mestre e, obviamente, a coerência toda que eu vi naquele ensinamento. E mais do que isso, eu ganhei um presente imenso, que foi compreender toda a física quântica que eu havia estudado de modo tão aprofundado na universidade, mas que para mim ainda não se conectava. Nós saímos da faculdade fazendo cálculos muito bons tecnicamente, mas na universidade não tem esse espaço para se discutir de modo mais profundo o significado daqueles novos princípios que a física quântica traz, daquelas novas concepções. E isso deixava tudo muito vago, tudo muito solto. E com o estudo do ensinamento budista e a prática da meditação é que isso tudo fez sentido para mim. Porque a espiritualidade que a física quântica traz, ela não é religião, ela não tem dogmas, ela não segue nenhum livro sagrado, nem nenhuma verdade absoluta. A espiritualidade que surge com a física quântica é uma espiritualidade que vem da nossa busca pessoal por algo maior, por entender o propósito da nossa vida, por entender o que nós estamos fazendo aqui, o que é a morte, qual o sentido disso tudo. Então, isso são questões que, desde que o ser humano começou a pensar sobre si próprio e sobre o universo onde ele está inserido, essas questões começaram a nos inquietar, vocês concordam? Então, é nesse sentido que a física quântica ela vai contribuir, né? Então, sejam todos muito bem-vindos e eu só peço um pré-requisito para essa live, que você tenha a mente aberta. Se você já está chegando aqui com preconceitos, com ideias prontas, com rótulos que vão te impedir de ouvir com clareza o que vai ser tratado aqui, então não perca seu tempo, porque eu trouxe aqui para vocês um material baseado no que eu estudei no mestrado, na minha carreira acadêmica e na minha experiência como praticante budista, como praticante de meditação. O Lama Padmasambhava, inclusive, que eu cito, acabei de falar, né, que é o meu mestre espiritual, ele foi chefe do departamento de física da Federal do Rio Grande do Sul durante muitos anos e também acabou saindo da universidade para buscar essas respostas mais profundas. E aí eu queria aproveitar e fazer aqui uma viagem ao passado, onde a gente precisa lembrar como que a ciência começou e como que a física começou. Então, o berço da ciência foi aonde? Foi a Grécia Antiga, onde surgiram, né? Ali nasceu o pensamento crítico, o pensamento científico, ali nasceu a álgebra, né? Tudo que é a base, essa organização do pensamento, tudo isso nasce ali na Grécia Antiga. E um pouco depois, nós temos quem é considerado o pai da ciência moderna. Essa aí muita gente deve saber, né? Quem é o pai da ciência moderna? Alguém se lembra aí? Com certeza vocês conhecem, mas talvez vocês não saibam que ele tem esse nome, né? Alguém quer colaborar aí com a live, me dizer quem é o pai da ciência moderna? Então, como nós só temos 40 minutos para conversar, eu não vou ficar esperando muito pela resposta. O pai da ciência moderna é Galileu Galilei,
que todo mundo conhece, né? E ele foi considerado o pai da ciência moderna porque ele, além de trazer o embasamento matemático, ele trouxe a questão experimental, né, que é o nosso método científico hoje. Porque o método científico, ele funciona assim, não basta ter só a teoria. Nós precisamos testar aquilo no laboratório. Então, isso é o método científico. E o Galileu Galilei é o pai da ciência moderna, porque ele traz isso. Essa questão do experimento, ele colocava lá duas bolinhas, uma com massa grande, a outra com massa pequena, para cair e observar se elas caíam juntas ou não. Porque o nosso senso comum, ele vai dizer que a bolinha que tem mais massa cai primeiro. Mas não, as bolinhas caem juntas. Pode ser uma bolinha bem grande, com muita massa, uma bolinha pequenininha, com pouquinha massa. Elas caem juntas, porque as duas estão sob o efeito da aceleração da gravidade, que é a mesma para as duas. Então, a ciência, como o Michio Kaku fala, se o nosso senso comum estivesse correto, nós não precisaríamos de ciência. A ciência, ela vem justamente para mostrar que o nosso senso comum nos engana, para mostrar que nós não podemos ficar limitados ao que nós vemos diretamente, ao que nós sentimos, ouvimos, experienciamos de modo direto e ao que o nosso senso comum diz. Porque se o nosso senso comum estivesse correto, não precisava de ciência, a gente já sabia como as coisas são. Então, por que eu estou falando isso? Para que nós possamos abrir a nossa mente, nos preparar para o choque, que principalmente a ciência moderna, a física quântica, a teoria M, a teoria das cordas, a gravidade quântica, é choque atrás de choque, né? Nada vai por aquele caminho suave da querida física clássica cartesiana. Porque, aí falando nele, Galileu Galilei, ele foi o pai da ciência moderna nesse período, né, que também foi chamado de Renascimento Científico, que foi entre 1500 e 1700. Então, foi ali que a ciência, né, realmente ganhou esses modelos matemáticos. Então, o que eu queria falar lá da Grécia Antiga, que eu já estou mudando de assunto e não falei, é que a física, quando ela nasceu, vocês já devem ter visto, já devem ter lido alguma coisa sobre isso, se vocês são curiosos sobre o assunto. Os primeiros físicos, eles eram físicos, filósofos, teólogos. Nós não tínhamos essa coisa de partir a ciência em vários pedaços, né? Isso vem nesse renascimento científico, nesse ponto aí da ciência moderna, onde os modelos matemáticos começam a ganhar muita força dentro da física e a física se torna uma ciência exata, mas não é assim que ela nasce. Os físicos eram filósofos da natureza. Esse era o nome dos físicos. Olha que coisa linda, né? Então, por quê? Porque a física, ela não se restringe aos modelos matemáticos. A física, ela quer nos trazer a compreensão do universo, não é assim? Então, é lógico que a filosofia, que toda essa parte, até a própria espiritualidade, nesse sentido da nossa busca por entender quem nós somos e entender o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, é claro que isso também é assunto da ciência. E os grandes gênios, Albert Einstein, tem muitas falas em relação a isso. Muitas falas. Ele diz por que essa ciência que facilita tanto a nossa vida de maneira prática, trazendo tecnologia e inovações, por que ela contribui tão pouco com a nossa felicidade num sentido mais amplo, num sentido mais profundo? Einstein fazia esse questionamento. Por que a ciência não traz essa colaboração? Devia trazer.
E aí ele mesmo responde, ele diz por que nós não fazemos um uso sensível da ciência. O que é esse uso sensível? É sair do modelo matemático, é sair do mecanicismo, da ideia, do paradigma de que o mundo é matéria, de que o mundo é um grande relógio, uma máquina que funciona ali dentro das suas engrenagens. Então, o Einstein colocava, e ele também colocava que as ciências, as artes e as religiões são ramos de uma mesma árvore, porque todas elas buscam o enobrecimento do homem, o autoconhecimento, a compreensão mais profunda, o ir além, tá? Então, é óbvio que nós caímos num modelo de paradigma de materialismo científico que foi lá nesse período do Renascimento científico, entre 1500 e 1700, onde Galileu Galilei foi o pai da ciência moderna, porque trouxe esse embasamento dos modelos matemáticos e, principalmente, ele colocou a experimentação, que foi o pai do nosso método científico. Por isso ele é o pai da ciência moderna. E, ainda por cima, quem foi o principal filósofo da ciência? Quem que vocês acham? Ah, esse também, ó. Todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? Mas não sei se vocês sabem que ele ganhou esse status de principal filósofo. Alguém quer falar aí? Gente, desculpa, eu tô tomando água toda hora, porque eu tô um pouco resfriada. Aí, para eu não começar a tossir aqui, eu tenho que ficar hidratando. Bem, o principal filósofo da ciência foi René Descartes. Claro, né? Que é aí, quando a gente fala de filosofia da ciência, a primeira pessoa que vem na nossa cabeça. O penso, logo existo. Mas a frase dele em latim, cogito ergo sum, foi traduzida como penso, logo existo, porque o Descartes, ele dava uma importância, ele dava um destaque para a questão da dúvida, que nós devíamos duvidar e questionar, e isso é maravilhoso, porque o próprio Buda dizia também, não acredite em nada, porque foi o Buda que falou, teste na sua vida. Se aquilo te trouxer bons resultados, você adota. Se não, você abandona. Então, é o benefício dê a você o benefício da dúvida, claro. Isso é totalmente científico. Só que quando nós temos esse preconceito hoje contra a física quântica, contra as ideias que ela traz, da consciência, do observador, isso é totalmente anticientífico, totalmente, porque a pessoa se coloca preconceituosa, ela se coloca como dono da verdade, coisa que não existe na ciência, e acaba levando conceitos pessoais de dificuldade dela com espiritualidade, sei lá por quê, porque a mãe obrigava a ir na missa, porque o pai batia se não fosse na missa, sei lá o quê, porque tem pessoas que são traumatizadas com espiritualidade. Vocês têm que ver as mensagens que eu recebo, sabe? Então você vê nitidamente ali que é um problema particular da pessoa ali, que realmente tem um problema quando se fala de espiritualidade e fica raivosa quando a gente tenta trazer alguma questão científica em relação a isso. Mas não tem nada menos científico do que isso. De espírito científico, zero, nenhum, né? E, gente, o René Descartes, ele foi tido, né, como o principal filósofo da ciência. Então, voltando aqui, e essa frase dele, cogito ergo sum, foi traduzida como penso, logo existo, mas ela também poderia ter sido traduzida como sou consciente, logo existo. Só que isso não faria sentido na época. Isso, né? A gente tem que saber que tudo que acontece
está dentro de um contexto. E esse contexto, obviamente, vai direcionar o acontecimento, a conclusão que nós tiramos dos acontecimentos, os rótulos que nós colocamos nos acontecimentos. E, pelo contexto todo da época, acabou sendo traduzido como penso, logo existo. O que acabou trazendo uma limitação terrível, porque hoje nós já sabemos, nós temos aí o mindfulness, nós temos a meditação comprovada cientificamente. Hoje, os médicos colocam a pessoa para meditar dentro do aparelho de ressonância e conseguem mapear tudo que está acontecendo no cérebro. E eles conseguem ver no exame, eles conseguem quantificar ali, conseguem ter os dados científicos do que acontece no nosso cérebro durante a meditação. Então, a meditação não é simplesmente ficar lá quietinho, sem dar continuidade aos pensamentos. A meditação, ela provoca um movimento específico no nosso cérebro neuroquímico, biológico, de neurotransmissores e tudo que tem direito, e sinapses, e as sinapses aumentam na área pré-frontal e diminuem na amígdala, que é a parte responsável pelo estresse, pela ansiedade. Então, isso tudo hoje, nós temos dados científicos sobre isso. Então, nós vemos que o penso não é a nossa essência. A gente não existe porque a gente pensa. Muito pelo contrário, o pensamento, ele nos limita, né? Por isso, hoje, nós temos essa linha do mindfulness, que é justamente trazer todo esse conhecimento milenar da meditação para uma roupagem científica, porque hoje a meditação é um assunto da ciência. E nós temos aí o mindfulness, que é usado na saúde, que é usado nas escolas, né? Há um tempo atrás eu postei para vocês que o prefeito de Nova York, ele baixou um decreto que as escolas municipais, os alunos devem fazer 5 minutos de meditação todo dia. Tá no regimento da escola agora. Olha que maravilhoso isso. E aí ele brinca, ele fala 5 minutos. Que diferença isso faz, né? De um modo grosseiro. O professor tirar 5 minutos ali no início da aula, o que ele vai prejudicar a aula dele? E o incrível, por outro lado, é que esses 5 minutos de meditação fazem uma diferença incrível na cabecinha dos alunos, no rendimento deles durante a aula, no foco que eles vão conseguir ter durante aquela aula, porque a gente tem dificuldade de aprender alguma coisa, por quê? Porque a gente está ali escutando o professor, ou está ali lendo o livro, passa 3 segundos, a mente já voou. Não é assim? Aí a gente volta. Ih, mas onde que eu estava mesmo? Eu já perdi o fio da meada. Aí presta atenção. Aí 3 segundos depois a mente voa de novo. Essa que é a nossa dificuldade. E é por isso que a gente perde tempo. Que eu também fiz a live na semana passada falando, né, de como aproveitar o tempo, que hoje é o nosso ativo mais precioso. Sempre foi, né? Mas hoje mais do que nunca. E a gente perde muito tempo por isso, porque se você tem uma mente focada, né, uma mente que aonde você colocar ela fica, nossa, olha quanto tempo a gente vai ganhar. Você vai fazer em 10, 15 minutos uma coisa que você levaria meia hora, 40 minutos para fazer. Vocês concordam? Então não é o penso que é a preciosidade. Na verdade, com a meditação, nós descobrimos que existem outras camadas da nossa consciência que estão além do pensamento e que são muito mais preciosas, que na verdade é lá que a gente deve estar e não preso dentro do pensamento. Nessa camada de consciência mais ampla, nós vamos ver o pensamento chegando
e vamos usufruir da nossa liberdade de entrar naquele pensamento ou não, de nos identificarmos com aquele pensamento ou não. Então, o cogito ergo sum, o penso logo existo, na verdade, ele faz muito mais sentido como sou consciente logo existo, que também é uma tradução possível. E dentro da física quântica, ainda poderíamos ir mais longe, ainda poderíamos dizer escolho logo existo. Porque as nossas escolhas é que vão determinar a experiência de mundo que nós vamos ter. E não sou eu que estou falando isso, não. Quem está falando isso é o Carlo Rovelli, um grande PhD de física que trabalha com gravidade quântica, um físico italiano, que eu coloquei até nos meus stories. Se vocês olharem lá, vocês ainda devem pegar 2 pequenas falas dele, aonde ele mostra que o universo é um processo de relação. Ele fala, gente, tá, você quer continuar vivendo a sua vida, ignorando a física quântica? Vive, entendeu? Mas se você quiser realmente saber o que a ciência do século XXI fala e quiser saber o que você realmente pode fazer para melhorar a sua vida, para entender o universo, para largar de perder tempo, largar de sofrer, largar de ser um perdido, sair da depressão e etc. E vários problemas que nos assolam porque nós não temos autoconhecimento, não conhecemos o universo, não sabemos o nosso papel dentro dele, você vai ter que conhecer física quântica. Tá? Então quem está falando isso não sou eu, é um grande PhD que tem uma pesquisa de ponta em gravidade quântica, que é a tentativa de unir a teoria da relatividade com a física quântica. Tá? Então, por que eu estou dando esse contexto todo aqui para começar? Para mostrar da onde vem essa confusão. E aí, pior ainda, na Idade Média, houve, claro, aquelas passagens horrorosas de cientistas sendo perseguidos, sendo queimados, tendo que fazer juramentos e atestarem contra as próprias descobertas científicas. É claro que aquilo foi horrível, mas aquilo foi um problema da ciência com a igreja, não tem nada a ver com a espiritualidade que a física quântica traz, porque a pessoa ela pode ter uma religião e não ter espiritualidade, porque espiritualidade é a busca do despertar da prisão do falso eu, do ego que traz a nossa infelicidade. Isso é espiritualidade. E a religião, muitas vezes, você praticar uma religião de forma automática, ela traz mais ego, mais aprisionamento, mais vaidade, mais orgulho. Vocês concordam? Tem aquela pessoa que vai lá, bota a melhor roupa e vai no culto e sai de lá de nariz empinado, achando que é melhor que o outro, porque eu sou espiritualizado, eu faço caridade. Aí cria um ego imenso, fazendo propaganda das coisas que faz. Gente, isso não é espiritualidade, isso não é nada, isso é besteira, isso é mais ego, isso é mais materialismo, tá? Não é disso que eu tô falando. Agora, a pessoa, ela pode não ter religião nenhuma, ela pode até nem acreditar em Deus, já vi isso, tá? A pessoa fala, não acredito em Deus, essa história de Deus aí, isso é uma invenção. Mas na vida dela, ela é uma pessoa de uma bondade, de um bom coração, de uma compaixão, de um amor, de uma responsabilidade universal, de uma cultura de paz. Essa pessoa é totalmente espiritualizada, muito mais do que o outro lá que está criando ego com a prática religiosa. Então, não é disso que eu estou falando, tá? A física quântica, ela se torna a própria linguagem do século XXI para falar da espiritualidade. Porque o que é a busca da física? A busca da física é entender o universo na sua essência.
Principalmente a física quântica. Ela vai lá no mundo subatômico, na partícula subatômica, e primeiro o próton era fundamental, agora já não é, porque dentro do próton tem 3 quarks, e será que o quark que é fundamental? Então ela quer ir lá no cerne da matéria, no coração. E aí o que aconteceu? Chegou lá, não tinha matéria, tá? Então isso aí foi um choque, né? Ninguém esperava por isso. Isso foi um resultado experimental, ninguém achava, ninguém criou um modelo matemático dizendo que não ia ter matéria. Isso foi um resultado experimental. E aí, quando chegaram a esse resultado, né, que não existe a matéria naquele sentido clássico cartesiano, então o que tem na base do universo? Tem energia que vibra, tem uma vibração. Então, Einstein já tinha trazido isso na teoria da relatividade, com a fórmula mais famosa da física, que é o E igual a mc2. Ele mostra ali que massa e energia são diretamente relacionados pela velocidade da luz ao quadrado, que é um número, que é um fator de conversão apenas. Vocês concordam? Então, o que a física descobriu? Que não existe matéria, existe energia que vibra, tá? E mais estranho ainda foi a questão da nossa interação com o que é observado. Isso, gente, por mais estranho que seja, não tem como negar. Porque aí os físicos que não gostam de física quântica, porque tem muito físico que não estuda física quântica, que não gosta, que tem pavor, tá? E são esses geralmente que falam mal. Então, o que acontece, por exemplo, lá no experimento da fenda dupla? O elétron se divide e passa pelas 2 fendas ao mesmo tempo. Tá, isso já fez os físicos caírem da cadeira, porque, gente, mas o elétron não é partícula. Como que ele se divide e passa pelas 2 fendas ao mesmo tempo e interfere com ele próprio? Bom, então o elétron virou uma dualidade onda-partícula. Ele já não é mais partícula, ele é uma dualidade onda-partícula. Às vezes aparece como onda, às vezes aparece como partícula. E o que vai definir isso? O experimento que nós montamos. Então, por isso os físicos dizem que o universo é um processo de relação. Não tem como eu descrever o universo como algo separado de mim. Não tem como eu descrever o universo como o elétron é uma partícula. O elétron é uma onda. Não tem como. Ele vai ser onda ou partícula dependendo do meu processo de relação para observá-lo. Então é como se o elétron estivesse lá esperando primeiro eu montar o meu experimento para depois ele decidir como que ele vai se manifestar. E aí, mais estranho ainda, é que eles, quando eles viram que o elétron se dividiu e passou pelas 2 fendas ao mesmo tempo, eles tentaram observar como que isso acontece. Claro, eu ia querer, na mesma hora, saber também, né? Vamos observar, vamos colocar um detector ali nas fendas para olhar isso em mais detalhes, obter mais informações. E aí, para surpresa da comunidade científica, no momento que eles tentam medir ou observar por qual fenda o elétron passa, ele volta a se comportar como uma partícula. Aí o resultado que a gente tem do experimento é do elétron se comportando como partícula. Gente, aí a coisa fica mais louca ainda, porque aí você fala, meu Deus, o elétron sabia que estava sendo observado? Então, o que os físicos concluem hoje é que, se eu tirei do livro de física quântica da universidade, cheio de matemática complicada, as partículas quânticas se comportam de acordo com a informação que nós temos sobre elas. Percebe como é que inverte?
Então a gente não tem mais um universo que existe, independente do observador, sólido, estático, definido, onde nós caímos aqui de paraquedas, nascemos sem pedir para nascer e agora estamos aqui vítima disso tudo. Acabou! Isso aí já foi por água abaixo. Isso aí é um modelo científico do século XIX. O que a física do século XXI diz é que o universo é um processo de relação, ponto. Não tem como discutir. Isso é comprovado em laboratório, tá? Então, fala aqui comigo, se isso já não é a própria espiritualidade. Quando você chega lá no cerne da matéria e vê que não tem matéria, que o que tem ali é energia que vibra, e que o observador, o processo de medida influencia no resultado. Aí as pessoas vão falar, mas não é o observador que faz o elétron voltar a se comportar como partícula, é o detector. Vocês já devem ter ouvido, já ouvi muito isso. Não, é porque colocou o detector lá na fenda e o elétron interage com esse detector e volta a se comportar como uma partícula. Só que não, é porque, é lógico, os experimentos, eles são complexos, não é uma coisa que dá para explicar aqui de forma fácil para o público leigo. Mas no meu novo livro, eu estou lançando um livro junto com o Dr. Francisco de Biasi, que é neurocientista, um espetáculo, tá? Que nós vamos trazer essa junção aí da física quântica e da neurociência para as coisas ficarem ainda mais claras para vocês. Nesse livro, eu fiz questão de fazer uma pesquisa profunda, trazer vários enfoques diferentes desse experimento da fenda dupla, dessa questão, tá? De quando o elétron é observado. E eu mostro ali várias montagens diferentes do experimento da fenda dupla, que vai mostrar de uma vez por todas que não é o detector, não tem nada a ver de detector, tá? Tem até um experimento lá que eles montam de uma forma que antes do elétron passar pelo detector, ele já é partícula, porque ele já foi observado anteriormente como partícula, tá? Então, não tem nada a ver essa história de detector. É claro, é natural que surja esse impulso de querer dizer que é o detector, porque a gente está onde? A gente está no paradigma clássico, cartesiano, porque é onde a gente foi educado. Nós passamos anos treinando a nossa mente a pensar dentro do paradigma clássico cartesiano. Então é natural que agora, quando a gente se depare com a física quântica, a gente fica o tempo inteiro tentando puxar aquilo para onde nós temos mais tranquilidade, mais conforto, que é olhar o mundo clássico. Até esse dia eu conversei com uma pessoa, foi super interessante, porque essa pessoa é um professor também da área de exatas, né? E ele virou para mim e falou assim, eu queria muito entender o que é a vacuidade que o Buda fala. Né? A vacuidade é um conceito do ensinamento budista que deixa todo mundo meio perdido. Aí eu falei com ele assim, falei, olha, o único jeito que eu particularmente consegui entender a vacuidade foi através da física quântica. Porque na física clássica a vacuidade não tem sentido. Mas na física quântica, quando a gente entende a somatória de possibilidades, as infinitas possibilidades, a sobreposição quântica, aí a vacuidade faz sentido. Aí ele veio para mim e falou assim, não, mas eu não gosto de física quântica não, porque a física quântica deixa as coisas muito confusas. Na física clássica é tudo tão certinho, tudo no seu quadradinho. Não, eu não quero entrar para física quântica não. Falei, então, querido, você não vai entender a vacuidade. É simples assim, entendeu? Porque a gente é assim, né? A gente quer o ganho, mas não quer pagar o preço, né? Mas não tem como, tudo, né? Cada passo que a gente dá, cada ganho que a gente tem que largar alguma coisa para trás. O velho tem que sair para o novo entrar, vocês concordam? Então, a gente quer ficar lá agarradinho no nosso paradigma clássico cartesiano,
mas quer ser feliz, ser livre, sem culpa. Não dá, gente. Não dá, porque essa nova visão de universo, que a própria ciência traz de uma maneira muito clara, tá ali, ó, de bandeja, né? Tudo que a gente precisa para acalentar esse nosso lado sutil. Que, como Einstein já dizia, que eu falei no início da live, o quanto isso é papel da ciência e é algo que deve ser explorado. Então é isso, meus queridos. Fechamos aqui a nossa live. Acho que eu consegui fechar o que eu queria. Claro, não esgotamos esse assunto, porque é um assunto imenso. Cada um vai trazer aí, né, as suas questões pessoais. Vamos continuar conversando sobre isso. Perguntaram aqui, quando você diz culpa seria o quê? Seria qualquer tipo de culpa que a nossa cabeça inventa, né? Porque todo mundo quer ser livre e feliz. Mas quando a gente se vê sendo livre e feliz, surge uma culpa, né? Ai, mas será que eu não tô sendo egoísta? Será que, nossa, tem tanto sofrimento no mundo? Eu fico até sem graça, assim, de ser livre e feliz, né? É qualquer culpa que surgir na tua cabeça, porque a nossa cabeça inventa, né? Eu posso enumerar aqui 10 culpas diferentes, mas de repente você ainda vai vir com outra que eu não falei. Qualquer tipo de culpa. A live vai ficar salva. Assistam novamente, comentem, tá bom, gente? Encaminhem para os amigos e vamos divulgar aí esse paradigma quântico super importante para os nossos dias atuais. Gratidão, gratidão, beijo!